Olá, professor André Arruda. Vamos para a correção da prova de raciocínio lógico do concurso aí da Polícia Militar de Minas Gerais, ocorrida aí no dia 7 de maio de 2023. Acompanhe comigo a resolução detalhada das 10 questões de raciocínio lógico e já vou antecipar para você que tem uma questão polêmica aí que cabe uma reflexão, tá? Vem comigo na resolução detalhada, vamos à primeira questão, que diz o seguinte: uma patrulha policial é composta por 4 policiais que se deslocam em fila na tentativa de abordar e capturar o autor de um crime. São eles os soldados Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Não necessariamente nessa ordem. Cada um dos policiais porta uma arma, espingarda, fuzil, pistola e submetralhadora. Também não necessariamente nessa ordem, né? Muito. A partir daqui, ele vai começar a colocar as informações em função da posição e o armamento, tá? Nós vamos combinar entre nós aqui que nós vamos usar as letras iniciais de cada um. Quando eu falar C é o Cláudio, F é o Fernando, J é o João e R é o Ricardo. Quando eu falar E, é espingarda, fuzil, pistola e S, submetralhador. Tá usando só as iniciais de cada uma das palavras para facilitar o nosso raciocínio. Esse tipo de questão, né, você resolve de várias formas. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar nesse espacinho aqui embaixo. Eu vou colocar que os policiais, né, estão nessa ordem aqui, ó, seguindo esse sentido. Tá? Então, eu vou colocar policial e o armamento eu vou colocar embaixo, o respectivo de cada um do policial. Tá? Então, são 4 policiais e cada um deles portando 4 armamentos. Tá? Vamos combinar entre nós também, uma coisa que combinado não sai cara, que é o primeiro policial, segundo, terceiro e quarto policial, já que eles estão em fila, então eles vão obedecer a ordem aqui, né? Nesta ordem aí. Muito bem. E agora nós vamos lendo as informações e colocando aí, né? E depois a gente conclui algo aí com o que está sendo perguntado. Né? Muito bem, vamos lá. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente, na fila e que porta uma submetralhadora. Então, olhando assim, deixa eu escolher a cor vermelha, que eu acho que é melhor. Fernando dá cobertura ao policial que está na sua frente. Veja, não sei quem está à sua frente. Né? E que porta uma submetralhadora. Então, esse policial vai portar uma submetralhadora. Vou colocar S aqui. Então, aqui já é um extratozinho do que vai ocorrer lá no nosso esquema ali embaixo. Então, tem Fernando, tem alguém na sua frente, e quem está na sua frente está com uma submetralhadora. Vamos partir da segunda informação aqui. Ó. Cláudio, que não é o último, fica uma posição na frente de João. Opa, então tem o João e tem Cláudio na sua frente, ok? E que não está armado de espingarda, então veja, ele não está na posição onde fica relativo à espingarda, e também ele não é o segundo da fila. Ok, por enquanto vamos deixar assim. E a última diz que o terceiro militar está armado de espingarda. Então, olhando aqui, ó, já coloco o E para espingarda. Vou colocar em azul aqui. Então, aqui na terceira posição, que eu ainda não sei quem é, ocupa, né, vai estar com espingarda. Então, isso aqui já é certo. Ok? Muito bem. Agora vamos pensar um pouquinho. Se João não está armado de espingarda, então João não fica na terceira posição, concorda? E também não é o segundo, então ele não fica nem em segundo nem em terceiro. Se ele não fica nem em segundo nem em terceiro, e ele tem que ter o Cláudio na sua frente, João só pode estar aqui, ó. João e Cláudio. Né? Ele não pode ficar em segundo, não pode ficar em terceiro, porque ele não está armado de espingarda, quem fica em terceiro fica de espingarda. Então só sobra uma posição para o João, quarto, e consequentemente Cláudio está à sua frente. Muito bem, e aí agora essa informação aqui já tem uma colocação. Fernando atrás de alguém. Se Fernando está atrás de alguém, que ele está, né, fazendo a cobertura, esse alguém só pode ser quem? O que faltou, que é o Ricardo. E o Ricardo possui a submetralhadora. Então, esse esqueminha matou a questão. Com base nisso, é só olhar as alternativas. Vamos lá. Cuidado com o comando, né? Com base nas informações, é incorreto afirmar. Que é a incorreta. Então, tem 3 certas aí. Vamos lá. Letra A. Fernando é o segundo militar da fila? Fernando é o segundo, está certo. Cláudio é o terceiro da fila e porta uma espingarda? Está correto. Cláudio, espingarda.
Letra C, Ricardo é o primeiro, ok, e porta uma submetralhadora, está correto. Então só pode ser a letra D, né? Onde diz que João porta uma submetralhadora, não, isso aqui está errado, né? Como pediu a incorreta é a letra D. Até porque quem está com a submetralhadora é Ricardo. Então está falso. A letra D está incorreta. Né? Letra D, a 41. Vamos para a próxima, 42. Questão aí que envolve, né, os conceitos de estatística descritiva. Vamos lá. Analise as assertivas abaixo e em seguida responda o que se pede. 42. A mediana, mediana, aquela nossa medida de tendência central, é o valor central de um conjunto de números colocados em ordem de grandeza. Está correto, né? Conceito mais clássico aí, mais simples, né, de mediana. Então, a primeira vamos colocar ela como verdadeira, né? 2. São exemplos de variáveis discretas, quantitativas, né? Perdão, variáveis quantitativas discretas. O número de filhos está correto, de um casal, e a escolaridade de uma pessoa. Opa, não, escolaridade não. Escolaridade é uma variável, ó, qualitativa. Tá bom? Qualitativa, né? Escolaridade, né? Nível médio, nível superior, então isso aí é uma variável de qualidade. Então a 2 está falsa. 3. Quanto maior o desvio padrão, olha o desvio padrão, aquela nossa medida aí conhecida, né, de variabilidade, mais distante os valores amostrais estão da média. Ok. Ao passo que quanto mais próximo de zero, ou seja, menor o valor, né, mais homogêneo é o conjunto. Está correto também essa definição, né, que se assemelha com a variância. 4. Considerando um conjunto de 60 meninos e 40 meninas, e a utilização da amostragem proporcional estratificada para a seleção de uma amostra de 10% do tamanho da população. A amostra conterá 5 meninos e 5 meninas. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ó. Essa é simples, mas eu vou colocar um detalhe para você. Ó. A população é todo mundo. Aí, né? A população seriam, então, as 100 pessoas. Vou colocar assim, ó. Dentre elas, 60 meninos e 40 meninas. Aí desta população quer se extrair uma amostra. Essa amostra ela é de 10% da população. Ora, 10% de 100, né? Vou até colocar essa continha aqui, ó. 10% de 100 é 10. Então essa amostra vai possuir 10 pessoas. E já que foi usada essa técnica de amostragem proporcional estratificada, esse percentual de meninos, vou botar aqui, ó, meninos, ele obedece o mesmo percentual lá da população. Como assim, professor? Veja bem, eu tenho 60 meninos, isso equivale em relação aqui, ó, 60%. Eu tenho 40 meninas, equivale em relação à população 40%. E aqui vai ter que obedecer essa mesma condição em relação à amostra. Então, os meninos vão ter que ser 60% dessa amostra, ou seja, vão ser 6. Logo, as meninas, 40% de 10 também é 4. Então, ó, quantidade de meninos, 6, meninas, 4. A questão diz que 5 meninos e 5 meninas. Não, né? Isso está errado. Isso aqui está falso. E a questão pede que você marque aí, ó, a letra A, uma assertiva é falsa, 2 assertivas são falsas, 3 assertivas, todas são falsas, né? Então, o correto é a letra B, ó. 2 são falsas, tá certo? Então tá aí a resolução dessa questão interessante, né? Envolveu na mesma questão vários conceitos. A próxima questão, também super interessante, diz aí de análise combinatória, né? Marque a alternativa correta. O assessor de comunicação da 20ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais resolveu criar uma bandeira que representasse sua região. Ele desenhou a bandeira abaixo e que pretende colorir com 4 cores diferentes, escolhida entre as 6 cores que representam a sua região. Quantas formas distintas de pintar a bandeira com 4 cores diferentes ele possui? Então veja só, eu tenho aqui, só para deixar claro, total de cores para ser escolhidas, né? Total de cores são 6.
Vamos colocar aqui, ó, assim, ó, cores escolhidas. Vai escolher quantas cores? 4, né, para compor a bandeira que tem esse esquema aí. Eu vou só colocar um exemplo aqui, ó, de cores, né? Vou botar aqui, ó, amarelo, verde, roxo, por exemplo, prata, 4 cores, faltam 2, marrom e branco, por exemplo. Se eu fosse escolher 4 cores, só para ilustrar aqui, tá? Ó, amarelo, verde, roxo e prata, por exemplo. Aqui seria uma forma, ó, amarelo, verde, roxo e prata. Eu só quero te mostrar, porque se eu mudasse a ordem dessas cores, trocando as 2 últimas de posição, isso seria uma outra forma, né? Diferente da anterior. Opa, P primeiro, né? Só para ilustrar para você que isso seria uma outra. O fato de eu mudar de ordem aqui as cores, ó, já ia constituir uma bandeira diferente. O que eu quero que você entenda? Que isso aqui é uma questão onde a ordem importa. A ordem importa. Se a ordem importa, gente, isso é uma questão de arranjo, que você pode resolver nesse caso pelo princípio fundamental da contagem. São 4 cores e você utiliza aqui o princípio multiplicativo. Tá? Então você tem aqui, ó, 6 cores, você escolhe uma 5, 4 e 3. Multiplicando aqui, você tem o total. O princípio multiplicativo diz isso. O total de possibilidades é o produto das possibilidades, certo? E o resultado aqui vai dar 360. E aí nós estamos aí diante da resposta, que é a letra B. Você poderia também enxergar isso pelo olhar do arranjo. Arranjo de 6 tomados 4 a 4, tendo em vista que a ordem importa. Fatorial de 6 dividido por 6 menos 4, que vale 2. Isso dá 720 por 2, que também, obviamente, vamos chegar no mesmo resultado. É só uma outra forma de resolver. Ok? Com isso, então, você viu que questão de arranjo, a ordem importa. 2 formas de resolver, questão tranquila. Volta para cá, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. Essa questão é bem interessante, só que ela, né, só tinha tamanho. Né? Tendo em vista o que foi perguntado, a resposta praticamente está de cara. Né? Mas vamos lá. A Polícia Militar de Minas Gerais avalia a qualidade do serviço prestado à comunidade através das metas de redução de criminalidade, de indicadores de produtividade, como quantidade de apreensões de drogas e armas legais, bem como sob a ótica da satisfação da população. Em relação à satisfação da população, realizando uma pesquisa através da internet que contempla 3 indicadores, quais sejam. Então presta atenção aqui, agora ele vai citar quais são os indicadores. Sensação de segurança, atendimento do 190, né? E atendimento pelo policial no local da ocorrência. Então são 3 indicadores. Os dados da pesquisa revelaram que, e aí você tem os dados da pesquisa, 66% dos cidadãos mineiros se sentem seguros. Então, seria o primeiro indicador ali, ó, já deu o valor. 58% aprovam o atendimento via telefone ao 190. 60% aprovam o atendimento pelo policial no local da ocorrência. E assim, toca o baile, né? Vamos ver o que ele vai perguntar. Marca a alternativa correta, que corresponde ao percentual de entrevistados que não aprova o atendimento do 190. Aí tem as opções. Ele não quer o 190. Se ele disse que 58% aprovam o atendimento do 190, a questão se resume: o não 190 seria igual ao 100%, que é o total da pesquisa, menos 58%. E já pararia por aqui, ó, 42%. Claro que é uma questão de teoria de conjunto, se você colocar as bolinhas lá, né, e fizer a distribuição, vai encontrar também. Eu vou até fazer isso para você, mas a resposta já está aí, ó. Eu até quando eu olhei a questão, eu pensei, mas o que será que o examinador queria? Será que ele queria realmente isso? Será que ele enfeitou o pavão ali, né? E no final era só pincelar a resposta direto ali.
talvez, né? Mas vamos lá. Olhando as alternativas, vem para cá. Você tem lá, na letra A, já a resposta correta. Já que ele quer o percentual, né? Agora, veja só, se eu fosse resolver isso aqui pelos diagramas, eu chegaria também na mesma, eu só vou provar isso para você aqui, ó. Tá? Eu até fiz realmente para provar para você que eu fiquei na dúvida o que o examinador queria. Será que ele deixou essa questão meio de pegadinha mesmo, né? Então aqui, ó, segurança, né? Só vou adiantar aqui, ó, 66%, que é o primeiro valor lá, ó, tá? Atendimento a 190, aqui, ó, atende 190, o total que teria que ser 58. E aqui atendimento policial local, né? Assim, atendimento policial seria 60%. Eu já vou adiantar para você os valores. Ficaria na distribuição isso aqui, ó. 28 aqui, 15% aqui, aqui seria 14 para fechar o total, 3% aqui, 12 aqui, né? Eu já estou antecipando a resolução para você, mas está aí, ó. 15% e ficaria 4% aqui fora para fechar o 100. Como ele falou que não quer o 190, o que eu não quero 190 é tudo que eu menos 190. Seria isso aqui, mais isso, mais isso e mais isso. E realmente, quando eu somo esses valores, ó, esse aqui também, aquele ali, o somatório de tudo isso aqui, ó, né, que é os 9 mais 14, né, que dá 23, mais 38, com 15 dá 38, com mais 4, 42, é realmente os 42%. Por isso eu fiquei na dúvida, né? Será que o examinador queria que o candidato fizesse o diagrama, o que está correto, mas se você tivesse um pouquinho de atenção, parei, mas ele quer tudo menos o não, 190. De 100% o que sobra é 42. Vai direto, tá? Mas não deixa de ser uma questão interessante, né? Voltamos aqui, vamos para a próxima. 45. Bom, essa questão aí, né, envolve razão e proporção, né? Vamos lá. Com uma régua, você mede no mapa um trecho reto de uma rodovia entre o quilômetro 45 e o quilômetro 63. A distância no mapa é de 10 centímetros. Marque a alternativa correta que corresponde à escala cartográfica desse mapa. Gente, só para ilustrar, você tem aí um mapa, né? A gente chama também de carta, né? Topográfica. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem do quilômetro tal ao quilômetro tal. Tem aqui o quilômetro 45 ao quilômetro 63. Esse percurso, né? No mapa, você mede lá com a régua e ele dá 10 centímetros. E no terreno é outra coisa. Então, isso aqui seria o nosso mapa, um extratozinho aí do mapa. E pergunta a escala. Agora você tem que lembrar que escala é uma razão, aonde você coloca normalmente um valor aqui vem em centímetro e aqui também vem em centímetros, sempre na mesma unidade. Aqui embaixo vem o valor. Deixa eu tirar esse tracinho para não confundir você aqui, ó. Tá? O que a gente tem que fazer? Ora, olhar essa distância aqui, ó, do quilômetro 45 ao quilômetro 63, essa distância aqui, ó, foi de quantos? Né? Essa distância real foi de 18 quilômetros, né? 63 menos 45, né? Um trecho reto, né, que ele disse lá, ó, tem 18 quilômetros. Então significa o seguinte, né? Se você tiver 10 centímetros na carta, você tem 18 quilômetros, na verdade, no terreno. Então, a primeira informação aqui é carta, e aqui é no real, que a gente chama, né? No terreno, no real. Carta e terreno. Quando eu falo terreno, é a distância real. Como eu preciso 1 centímetro, eu vou colocar aqui, então, 1 centímetro. Tá? Aqui, eu já vou transformar isso aqui, ó, em 100 metros, por enquanto, ó, 18 mil metros.
Só que eu preciso em centímetro, então eu vou adicionar mais 2 centímetros. Então vai ficar, ó, mais dois zeros, né? Ó, já tinha 3, né? Vou adicionar mais 2, ó. Agora está tudo em centímetro. 1.800.000. Muito cuidado, porque 1.800.000 seria para 10 centímetros. Eu só fiz a equivalência. Como eu vou puxar de 10 para 1, eu tenho que dividir por 10. Aqui eu divido por 10, é como se eu cortasse um zero. Então ficou 1 milhão, não. Ficou isso aqui, gente, ó. Vai ficar menos um zero aqui, ó. Então ficou 4 zeros, né? Ó. Tá? Então nós ficamos aí com 180.000. A pontinho vem aqui, ó. Então eu só tirei um zero, na verdade. 180.000. É o valor que eu vou colocar lá na nossa escalinha aqui, ó. 180.000. É a resposta correta. Tá? Ou seja, 1 centímetro aqui, ó, na carta, equivale, aqui vou colocar o centímetro para cá, a 180.000 centímetros no terreno. É isso, escala é isso. Vou colocar no real aqui, ó. Tá certo? Metro. Se eu cortasse 2 zeros, eu ficaria por metro, cortava mais 2 zeros, né? Mais 1,8 aqui, ó. Deixa eu colocar para você, ó. Seria 1,8 quilômetro na carta, 1 centímetro. E veja que a proporção funciona. Se eu coloco 10 centímetros, aumenta uma vírgula aqui também, 18 quilômetros. Talvez um raciocínio mais rápido ainda, né? Então, mas a escala é essa aqui que eu coloquei. 1 por 180.000. Não há dúvidas disso. Tá bom? Resposta está lá na letra D de dado. Isso um desenho é quase que uma aula aí de topografia, né? Carta terreno. Então, escala tem que lembrar, é sempre 1 em cima em centímetro e o valor que vai embaixo também em centímetro. O que equivale na carta, o que equivale no terreno. Show de bola? Vem comigo, vamos para a próxima. 46, uma questão aí de geometria, uma questão muito tranquila. Só tem, né? Só assusta, mas olha só. Sabendo que as distâncias BC e DBD são respectivamente 3 e 4 metros, então aqui eu já vou colocar, ó, 3 metros e BD 4. Então, vou colocar um 4 aqui, ó, 4 metros, que equivale toda essa distância de B aqui, de B até D. E AD é o raio da semicircunferência de centro A, como mostra a figura. Então, se AD é o raio, eu já defini esse raio, que é de 2 metros. É a metade, né? Determine o valor da área mais escura e assinale a alternativa correta, considere π igual a 3. Tá bom. Então, você vai calcular, primeiramente, a área desse triângulo. Ok? Guarda essa informação. Vamos calcular já. Depois nós calculamos a área, né, dessa semicircunferência. Vamos já calcular. Vamos primeiro pela área do triângulo, que é mais fácil. Base vezes altura dividido por 2. O valor da base, você pode enxergar o 3 como base, seria 4 a altura. 3 vezes 4, 12, dividido por 2 dá 6 metros quadrados. Isso aqui já é uma parte da nossa continha. Então já desconta a letra C, né? Não pode, é mais do que 6, né? Então tu já ficaria aqui, ó, entre a A e a B. Falta a área da semicircunferência. Você concorda comigo que a área da circunferência, vou colocar aqui, ó, para você lembrar, a área da circunferência é como calcula? Π vezes raio ao quadrado. Ok? Como eu quero a quarta parte, vai ser π vezes raio ao quadrado dividido por 4. Né? Que é a quarta parte ali. Agora é só substituir 3 vezes 2 ao quadrado dividido por 4. Lembrando que o raio aqui vale 2. 2 ao quadrado é 4. Eu já posso cortar com o 4 de baixo, só ficou 13. Então o resultado aqui ficou 3 metros quadrados. Como ele quer a área total, só basta somar essas duas. Então logo a resposta fica 6 metros mais os 3 que acabamos de encontrar. Por isso a resposta é 9 metros quadrados. Letra B.
Show de bola, questão tranquila, aquela que você não pode errar. Só ir com calma, resolve por partes. Show? Voltamos, vamos para questão 47, uma questão que envolve aí regra de 3. Marque a alternativa correta. Tá? E, tá, faltou as opções aí, né? Marque a alternativa correta. Vamos aí lendo a questão. A fábrica, né? Eu vou buscar aqui as alternativas que faltou colocar no slide, mas eu já pego aqui sem problema. Até porque nós precisamos analisar as alternativas. Então, deixa eu só me dar. Eu vou pegar aqui agora as alternativas dessa questão. Então, tá aqui, ó. Vou colocar agora aqui. 19, eu posso colocar a caneta mesmo aqui, ó. Na letra A, letra B, letra C e letra D. A letra A trouxe como possibilidade, opa, vou pular um pouquinho aqui, agora sim. Vamos lá. A letra A trouxe a B, a C e a D as seguintes opções, né? A letra A foi 19,6 como alternativa, letra B 6,4, letra C 10,0 e 12,0. Agora vamos lá, vamos resolver então. Questãozinha clássica, né? Gosto desse tipo de questão aí que sempre cai em prova, né? Vamos lá. Disse então lá que a fábrica de munições, sua capacidade máxima produz 3.000 munições, opa, 3.000, vamos colocar aqui já, por dia com 5 funcionários, trabalhando 8 horas barra dia. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições, então veja aqui que já subiu para mais de 5.000 por dia, e para isso contratou mais 2 funcionários. Olha que interessante. Então, se contratou mais 2, então aqui já tem 7. Quantas horas os 7 funcionários, veja que ele até ratificou, terão de trabalhar para superar essa nova demanda diária de munição? Então, a dúvida do problema está aqui. Vamos chamar de X essa dúvida. Tipo de questão que é a regra de 3 composta, né? Mais de 2 informações, eu resolvo sempre assim. Ó. A coluna do X a gente não mexe. Então, vamos colocar até a resolução aqui do lado. A coluna do X você não mexe, deixa do jeito que está, o 8 em cima, o X embaixo. Traça um sinalzinho de igual, traça um risquinho e respira. Por que respira, professor? Porque agora nós vamos relacionar essa coluna com as outras. Nós vamos descobrir que relação que existe aqui, ó. Se é uma relação direta ou inversamente proporcional. E conforme o caso, os números vão se comportar diferente lá, aqui na proporção que a gente montou, tá? Como é que você faz? Vamos começar de duas. Sempre a coluna X está na jogada, tá? Ela sempre acompanha as outras. Vamos pegar essa primeira de funcionário. Pensa comigo, ó. 5 funcionários trabalham 8 horas por dia, né, para produzir aí tantas munições. Pode contextualizar, mas não envolve valor. 5 funcionários, 8 horas por dia. Se de 5 para 7 houve um aumento. Se eu aumentei o número de funcionários, eu posso diminuir a carga horária. Né? Então, essa aqui é uma relação inversamente proporcional. Logo, então, os valores têm que ser invertidos. O 5 não estava em cima, ele vem para baixo. E o 7 vai para cima. Ponto, ponto, respira. Então, quando é inversa, nós invertemos aqui. Agora vamos para a próxima. Ó, 3.000 munições, trabalhando 8 horas por dia alguns funcionários. Se eu tiver que aumentar a quantidade, eu tenho que aumentar também a carga horária. Então, aqui agora eu estou com uma relação direta. Aumenta, aumenta. Então, fica do jeito que está. 3.000 em cima, os 5.250 embaixo. Depois disso é só multiplicar cruzado. Ficamos então com x igual. Já vou passar aquele 7 vezes 3.000 dividindo. 8 vezes 5 vezes 5.250. Tá bom? E o resultado disso vai dar exatamente 10 horas. Aqui a resposta da questão. Nas alternativas é a letra C. Aqui. Perfeito? Olha que questão clássica, né? Passamos para a questão 48, que é a questão polêmica, que eu citei lá no início. Tá? Então, aqui vai
a minha opinião sobre essa questão, professor André Arruda, tá? Olhando a questão, olhando as alternativas, eu acredito que essa questão deva ser anulada, porque da forma que eu vou te mostrar, a resolução não possui nenhuma alternativa que contempla a resposta, tá? Acompanhe a resolução dessa questão, vem comigo, olha só. Marque a alternativa correta. Uma esfera de raio 3 metros é colocada dentro de um cilindro de mesmo raio e altura 5. Então, para aí. Eu vou fazer um esquema aqui do cilindro. Ó. É um cilindro que tem altura 5 e raio 3, certo? Mesmo raio da esfera que é 3. Então, se ele tem 3 metros de raio, esse cilindro acaba tendo 6 centímetros, 6 metros de diâmetro. Então, tá aqui. Opa, deixa eu desenhar melhor. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui. Tá? Então, eu tenho um esboço do meu cilindro aqui, você já vai entender por que eu estou fazendo esse desenho, tá? Ó. Então, ele tem uma largura maior que uma altura. Ok? Então, veja só. Vou colocar agora aqui uma cor azul, só para te mostrar os dados importantes aqui. Ó. Então, eu tenho 3 metros, né? Logo, eu vou ter aqui 6 metros, ó, 6 metros de diâmetro. Lembrando que diâmetro é 2 vezes o raio. E ele disse que tem 5 metros de altura. Então, aqui está um esboçozinho do nosso cilindro. Tá? Então, ele seria aí mais largo, né, do que alto. Ok. Agora, olha o interessante seguinte, ó. Quando ele diz que a esfera de raio 3 metros, então essa esfera tem 6 metros de diâmetro. Então, realmente, ela cabe. Só que ela vai extrapolar um pouco a altura. Vai extrapolar quanto? Ó. Então, uma esfera que cabe exatamente aqui, na questão de largura, só que ela vai passar um pouquinho. Essa é a polêmica da questão, porque acredito que a banca não tenha pensado nisso. Devido às informações, é isso aqui. Tenho que chorar. Ó. Ela possui também 3 metros de raio, logo ela vai possuir 6 metros de diâmetro. Então, ela extrapolou, na verdade, aqui 1 metro para fora. E com isso a questão se torna complexa. Né? Por isso eu acredito que a banca não pensou nisso. Talvez aqui ela deveria ter colocado e altura 6 aqui. Aí a esfera caberia exatamente. Então ela extrapolou aqui ó, 1 metro para fora. Tá? Ok, vamos lá. Todo o espaço vazio restante do cilindro é preenchido com óleo. Então aqui colocou o óleo aqui dentro. Óleo. O que a questão quer? Qual é o volume de óleo que caberá no cilindro? Ok, tudo bem. Sendo assim, eu vou pensar assim, ó. O volume como eu tenho essa parte de fora, tá? Da esfera, eu vou até passar essa parte. Essa parte que fica fora do cilindro, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pintar a borda do cilindro de preto aqui, ó, só para você enxergar melhor aí de casa. Então, eu tenho, resumidamente, um cilindro de 5 metros de altura e uma esfera que extrapolou 1 metro para fora. Vai caber óleo aqui dentro? Vai ficar nesses espacinhos entre a esfera e o cilindro. Então, veja se você concorda comigo nesse raciocínio. Olha só, o volume do óleo, que é o que está sendo perguntado, o volume do óleo, vamos no detalhe porque essa questão é polêmica e, na minha opinião, olhando as alternativas, ela não tem resposta. É igual ao volume do cilindro, ok?
menos, agora eu vou abrir aqui, ó, colchetes, o volume da esfera, só que aquela parte que fica de fora, ela é chamada de segmento esférico. Vou chamar aqui o volume do segmento esférico. Ok? Porque o segmento esférico, gente, essa parte aqui, ó, vou desenhar ele aqui, ó. Qual que é o segmento que eu vou ter que calcular por partes? Essa parte que ficou de fora aqui, ó, da esfera. Essa parte que ficou de fora, na verdade, ela é isso aqui, ó. Como se eu tirasse esse tampão, um pouquinho mais aqui, ó, seria isso aqui, ó. Tirei esse tampão para fora, tá? Ficou feio meu desenho, vou melhorar, prometo. Agora vai ficar bonito, ó. O que eu faço em verde também, ó. Seria, eu tirei aquele tampão para ficar exatamente na altura do cilindro. E eu tenho esse tampão de fora. Esse tampão de fora, ele vai possuir um raio e uma altura. Esse raio não é o mesmo raio da esfera, e a altura, obviamente, não. Essa altura é aquele 1 metro que ficou de fora. Tá? Essa altura que eu vou chamar aqui ó, de 1 metro. Esse raio eu vou chamar de R'. Esse raio, eu já vou adiantar o filme, ele vai ser de aproximadamente 2 metros. Tá? Porque vai diminuindo aqui para cima. E a fórmula para calcular o volume do segmento esférico, ela é trabalhosa. Ela é essa aqui, ó, o volume do segmento esférico é igual a π vezes, eu vou chamar isso aqui de H', tá? Para não confundir com a altura do cilindro. Vezes a altura linha, ok? Tudo isso dividido por 6 vezes 3 vezes o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Lembrando que esse raio é esse raiozinho aqui e esse H é essa Hzinha aqui. Então, por isso que eu acredito que a questão ela se tornou complexa, para que eu passei aqui sem querer, porque envolveu isso. Eu acredito que a banca não queria isso aqui. Mas tudo bem, vamos adiante. Vamos calcular. Substituindo aqui o π, né, por 3,14, esse raio aqui por 2 e essa altura por 1, né, conforme eu expliquei, esse volume aqui do segmento esférico, ele vai ficar, já vou adiantar para você, substituindo todas essas informações aí, ó, aproximadamente 6,8 metros cúbicos. Bom, agora eu consigo calcular aqui, ó, o volume do cilindro todo é base vezes altura, então é π vezes raio ao quadrado vezes a altura dele, menos o volume da esfera, 4π vezes raio ao cubo dividido por 3. E o volume de segmento a gente já até calculou, já vou substituir aqui, ó, 6,8. Tudo bem? Substituindo todas essas informações, o π por 3,14. O raio, agora sim, o raio do cilindro, que vale 3, vai ficar 3 ao quadrado vezes a altura, que vale 5. Menos o volume da esfera, já vou te dar aqui direto, já fiz essa conta. Tá? Vai ficar 113,04. Menos essa parte aí do segmento esfera que ficou de fora. Toda essa conta, né, vai dar aproximadamente 21,46 metros cúbicos, que é o volume que o óleo vai ocupar. Olhando as alternativas, você não tem essa opção. Tá? Por que você não tem essa opção? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu perdi aqui. Tá? Por que você não tem essa opção? Porque você olha as alternativas e não tem realmente, olha lá. Por que eu acredito que essa questão deve ser anulada? Porque a questão não contou com essa parte aqui. Realmente, se você fizer só a subtração desses dois valores, aí a resposta seria a letra A. Então, acredito que essa questão deve ser anulada, né? Porque ela não possui alternativa. Tá bom? A resposta aí 21,46.
Vamos para as outras duas. Questão 49 diz o seguinte. Considere a seguinte sequência, 1, 5, 13. Nessa sequência, cada termo é o dobro do seu anterior mais 3. Marque a alternativa correta que se refere ao 9º termo dessa sequência. Questão tranquila, né? Porque ela deu até a lei de formação, nem precisava, né? Vamos lá, ó. Então, essa sequência aí possui os 3 primeiros valores dados, o 1, o 5 e depois vem o 13. Depois vem o 4º, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º e o 9º. Então não precisa ir muito longe para chegar na resposta, né? Vamos lá então. Inclusive ele deu a lei de formação, né? Cada termo é o dobro do seu anterior mais 3. Então é só ir dobrando mais 3, dobrando mais 3. Então o dobro de 13 é 26, mais 3 dá 29. O dobro de 29, 58, mais 3, 61. Deixa eu só colocar aqui, ó. Terceiro, né? Esse aqui é o 4º, 5º valor, o 6º, 7º, 8º e 9º. O dobro de 61, 122, mais 3, 125. O dobro de 125 dá 250, mais 3, 253. O dobro de 253 dá 506, mais 3, 509. E para finalizar, o dobro de 509 daria 1018, com mais 3 dá 1021. Então aqui não tem muito o que pensar, é fazer continha e marcar. Vamos para a última questão. Tá aí a última questão, questão 50. Sabendo que o 7º termo de uma progressão geométrica, então já deu o valor, que é uma PG, muito bem, eu gosto de colocar sempre assim. O 7º termo, o A7, é igual a 2187. E que o primeiro termo é 3, A1 é igual a 3. Marca alternativa que corresponde ao 5º termo, que é o A5. Né? Muito bem. Olha, se você usar a forma do termo geral, diz que AN é igual ao A1 vezes a razão elevada a N menos 1, eu encontro aqui os valores. O AN é que eu vou usar o A7. O 7º termo, em função do primeiro, a razão não tem, o N aqui vale 7. 7 menos 1 fica 6. Como eu tenho o 7º termo, vale 2.887 e também tenho o primeiro, eu acabo aqui de cara encontrando a razão. Passa esse 3 dividindo. 2.187 dividido por 3 igual a razão elevada à sexta potência. Tá? Realizando essa divisão aqui, você vai encontrar aqui, ó, 729 igual a razão elevada a 6. Decompondo aqui em fatores primos, né, o 729, a gente sabe que ele é 3 elevado a 6. Ó, e aí eu consigo definir que a razão dessa progressão vale 3. Eu sempre falo o seguinte, se você tiver a razão e tiver o primeiro termo, você encontra quem você quiser. Não quer o 5º termo? De novo, o A5 é igual a 1 vezes a razão elevada a N menos 1, que seria 4. Vamos lá, então. A5 é igual a 3 e a razão é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 5, que vai dar 243. Então, finalizamos aí a última questão, resposta letra D de dado. Espero que você tenha feito uma boa prova, né? E principalmente aprendido aí, né? Com a questão de você entender cada uma das questões, ver onde errou e corrigir aí para você não errar mais, tá certo? Muito bem, com isso a gente finaliza aí a resolução dessas questões, tá? E prosseguimos aí nas nossas aulas, tá? Como sempre, ok? Vou puxar a nossa vinhetinha aqui para encerrar e nos encontramos aí. Veja, marca um like se você gostou, inscreva-se no canal, porque sempre você vai ser notificado aí das próximas resoluções, tá certo? E também nas nossas aulas. Grande abraço a todos, bons estudos e fé na missão!